do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Amados irmãos, o Evangelho de hoje nos relata que nosso Senhor tomou consigo a Pedro, João e Tiago e os levou a uma alta montanha e ali se transfigurou diante desses três apóstolos. O seu rosto ficou resplandecente e as suas vestes eram brancas como a neve. Nesse Evangelho, amados irmãos, da transfiguração de nosso Senhor, nós podemos ver um símbolo da nossa própria transfiguração. Nós também somos chamados a uma transfiguração cristã da nossa alma, uma transformação interior. Em primeiro lugar, quem são aqueles que sobem com nosso Senhor a esse monte? O primeiro deles é São Pedro. E não poderia estar ali São Pedro, que é o chefe visível da igreja, escolhido por nosso Senhor para ser a cabeça da igreja. São Pedro, amados irmãos, aqui representa toda a igreja, os papas, os bispos, os padres, todos os fiéis que desejam amar ferventemente, com amor ardente a nosso Senhor, porque esse era o amor de São Pedro. São Pedro tem um grande amor por nosso Senhor, apesar das suas debilidades, apesar das suas fraquezas, apesar da sua traição que ele irá cometer a nosso Senhor, negando nosso Senhor no momento da paixão. Nós também devemos ter esse amor, esse ardor de São Pedro. E esse nosso amor, amados irmãos, ele deve ser traduzido em boas obras, em boas ações. Na nossa vida, no nosso cotidiano, o nosso amor a Deus deve estar refletido nas nossas boas atitudes, nas nossas boas obras. Em segundo lugar está São João. São João é o apóstolo virgem, é o mais casto dos apóstolos. Aqui ele representa, amados irmãos, todos aqueles que na história da igreja escolheram o caminho da virgindade, uma legião de santos e de santas que escolheram ter por esposo a nosso Senhor Jesus Cristo e viveram um martírio branco a cada dia para se conservar em uma pureza angelical. Também nós, amados irmãos, devemos ser puros e castos. Nosso Senhor disse: bem-aventurados os puros, porque eles verão a Deus. É São João, o apóstolo casto, que no momento em que se encontram com nosso Senhor ressuscitado, é Ele que identifica, é o Senhor, é o Mestre. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. E nós devemos, amados irmãos, perseverar na castidade, na pureza. Nesse mundo tão poluído, tão sensualizado que nós vivemos, nós devemos rezar muito e pedir muito a Deus a graça de nos conservarmos no seu amor e na santa pureza. Em terceiro lugar está São Tiago. Ele representa todos os mártires da igreja. Foi o primeiro dos apóstolos a sofrer o martírio. Uma grande legião também daqueles que trazem nas suas vestes a marca do sangue do Cordeiro. Aqueles que seguiram nosso Senhor até o testemunho supremo das suas próprias vidas, entregando a nosso Senhor, derramando por amor a nosso Senhor e a sua doutrina o seu próprio sangue. Também nós, amados irmãos, na nossa vida passamos por angústias e tribulações como os mártires. E devemos suportar com resignação, com paciência, com heroísmo, todos os sofrimentos e todas as penas da nossa vida. Nesses três apóstolos, amados irmãos,
está resumida toda a vida de nosso Senhor. A sua vida de apóstolo, a sua vida de vítima e a sua vida, amados irmãos, de pureza, de virgindade, de santidade. No dia do nosso batismo, amados irmãos, se iniciou a nossa transfiguração. É o ponto de partida. Ali na nossa alma, de uma maneira invisível, começou Deus a transformar e a agir dentro de nós. E deve, amados irmãos, essa transformação, essa transfiguração, durar toda a nossa vida. Toda a nossa existência, amados irmãos, deve ser um esforço em nos transfigurarmos, em estarmos semelhantes a nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a nossa vida deve ser um morrer a cada dia para parecermos mais com nosso Senhor e Salvador. No dia do nosso batismo, nós renunciamos a Satanás, às suas pompas e às suas obras, à vaidade, ao orgulho, à impureza. Renunciamos a tudo isso e devemos a cada dia, amados irmãos, renovar essa renúncia, para que essa transformação se dê dentro de nós, para que a luz de Deus, a graça de Deus vá extirpando toda a sombra, toda a névoa, toda a escuridão, toda a impureza que possa existir dentro de nós. Então, no dia do nosso batismo, a semente da graça de Deus foi plantada e ela deve ir germinando. Essa vida divina, que é a graça de Deus dentro de nós, desde o nosso batismo, ela deve ir crescendo, germinando. Aumentada deve ser em nós, amados irmãos, a vida do próprio Deus. No dia do nosso batismo, nós fomos marcados, selados com a imagem de nosso Senhor. No dia do nosso batismo foi estampada na nossa alma a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos cristãos e devemos morrer cristãos. E devemos perseverar na nossa fé cristã, amados irmãos, a cada dia, até o último suspiro da nossa vida. Então, em primeiro lugar, é o batismo que vai nos configurando e que vai nos transfigurando em Cristo. Em segundo lugar, é a cruz de nosso Senhor, amados irmãos. A cruz que é escândalo para o mundo que não sabe, que não compreende, que não entende a cruz de nosso Senhor, o mundo que é incapaz de entender a dor do cristão, o sofrimento do cristão. Amados irmãos, isso é científico. Onde não se tem a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o número de depressão, de desespero, de tristeza, de angústia é muito maior do que nos países onde se tem a fé cristã, onde se ama a Deus. Porque, amados irmãos, não é o sofrer por sofrer, não. Nós sofremos, nós padecemos as dores desta vida presente, mas com a esperança de possuirmos um dia um bem futuro, que é o próprio Deus no céu. É para lá que nós caminhamos. Então o nosso sofrimento, ele tem uma pedagogia. O nosso sofrimento tem um sentido muito maior. Unirmos as nossas dores, as dores do nosso Redentor, para que nós, morrendo com Ele, possamos um dia ressuscitar com Ele. Para que a cada dia, morrendo com Ele, nós possamos a cada dia mais viver com Ele. Em terceiro lugar, amados irmãos, a oração também vai nos transfigurando, nos transformando em nosso Senhor. Porque a oração vai também nos purificando das nossas manchas, dos nossos defeitos. Porque também a oração nos eleva para o céu, eleva o nosso coração para o céu. A nossa oração, ela deve ser atenta, a nossa oração deve ser humilde, a nossa oração deve ser perseverante e a nossa oração deve ser confiante, cheia de confiança em Deus nosso Senhor. Então a oração, amados irmãos, é subir no monte, como subiram esses apóstolos com nosso Senhor. Estar no monte quer dizer estar desapegado das coisas da terra, longe das coisas materiais, com o coração desapegado,
para que, amados irmãos, unidos verdadeiramente a Deus, nós possamos ser transfigurados por Ele. Amando a nosso Senhor de todo o nosso coração, Ele possa ir nos mudando, nos transformando, nos divinizando, aqui na terra de uma maneira ainda imperfeita, mas lá no céu, amados irmãos, estaremos tão unidos a Ele, que seremos com Ele uma só coisa. E que o homem não separe o que Deus uniu, e Deus quer nos unir a Ele no seu amor. Peçamos à Virgem Maria, amados irmãos, nesse caminho que estamos fazendo na Quaresma, de oração, de penitência, de jejum, que todas essas nossas práticas quaresmais vá nos transformando segundo a vontade de Deus, vá nos configurando, nos associando, nos conformando com a vontade do nosso Divino Mestre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Vamos ficar de pé para professar a nossa fé. Credo in uno Deum,